Oi, bom dia, nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão nesse confinamento social? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, a gente vai nessas aulas, videoaulas agora. Por favor, acessem os vídeos, vejam, façam exercício bonitinho. Dá pra gente levar a situação desse jeito até tudo se normalizar. Olha só, a gente vai dar uma continuidade aos autores, aos artistas pós-impressionismo. Relembrando nossas aulas, a gente primeiro começamos a falar sobre o pós-impressionismo, o que era, suas características de cores vivas, o emprego da bidimensionalidade, o retrato de tema das vidas real, a utilização de cores, luz e textura, a visão objetiva. Chegamos a falar de Paul Cézanne, que foi francês, pai da arte moderna, ele é considerado pai da arte moderna. Ele teve uma obra muito variada sobre a natureza morta, retrato, abstrato. Ele usava muito a situação de figuras geométricas, os cones, esferas, cilindros para expressar. E agora a gente vai entrar no outro autor, que é o Paul Gauguin. Paul Gauguin. Coisa. E quem é esse ator? Ele vai ser francês. Ele é um francês que boa parte dos movimentos artísticos, eles surgem na França ou na Itália. E dali eles vão se espalhando pelo mundo. Então ele vai ser um pintor francês, como eu já te disse. Ele vai ter uma história de vida bem interessante, porque ele passa por situações bem complicadas na sua vida. É uma pessoa que hoje em dia nós iremos considerar ele deprimido, uma pessoa deprimida, porque ele nunca foi feliz na sua situação de vida, por mais que ele tenha cumprido o que ele quis, ele teve uma boa situação financeira boa, e depois ele vai para passar pelo momento difícil de dificuldade financeira, ele se realiza como pintor, mas nada disso trouxe alegria para ele. A gente vai voltar para os slides sobre a explicação de quem é Paul Cézanne, mas antes, na primeira parte da apostila, tem uma imagem falando assim, arte pela arte. E ele pede para você explicar o que significa arte pela arte. E isso é muito interessante porque Paul Cézanne, ele vai... Desculpa, gente, não é Paul Cézanne. Paul Cézanne Paul Gauguin, ele vai ser considerado pelos historiadores depois como um pintor que explicou a pintura, explicou a arte através da própria arte. Que os seus momentos que ele passou, que ele colocava no papel, que ele colocava numa tela, as suas inspirações, ali ele foi retratando a própria arte, a essência da arte. Porque, primeiro, Paul Gauguin, ele não participou de nenhuma escola de arte da época. Ele chegou a ter aulas com alguns pintores, mas ele era autodidata, que significa que ele aprendia sozinho. Então, assim, ele se expôs como pintor e pintava muito bem. E por isso é considerado como arte pela arte. Essa frase combina com ele. Então, em sua opinião, qual é o conceito abordado na expressão arte pela arte? É quando a arte, ela consegue passar a sua significação, aquilo que ela é dentro da própria arte. Por quê? Porque quando a gente consegue, através do artista, ele consegue passar o conceito de arte, quando ele consegue passar aquilo que ele pensa pela arte, ele alcança o seu objetivo. Entendeu? Então, assim, a explicação é essa. Como você chegou a essa conclusão? Através de análise de vidas de vários artistas ao longo dos nossos estudos, tá ok? Então, fica com os slides explicando sobre Paul Cézanne. Não é Paul Cézanne, vocês veem que é Paul Cézanne. Não é Paul Cézanne. É Paul Gauguin. Um beijo. Então, pessoal, nós vamos começar a falar sobre Paul Gauguin. Paul Gauguin, o nome dele certo é Paul Gauguin. Ele vai ser um francês que se muda com os pais para o Peru, mas nessa viagem ele perde o pai dele. E para vocês não esquecerem, olha só,
Lembra que eu falei que se você consegue reconhecer um artista, uma obra de um artista, você consegue saber qual é o período histórico e dá para você muitas vezes responder uma questão numa prova, num concurso. Esse período aqui que a família dele sai de Paris e vai para América do Sul, é porque nesse momento aqui está tendo um golpe de Napoleão. Então eles estão fugindo da situação de guerra que está lá. Ele fica por um bom tempo no Peru, se habitua àquela nova sociedade mais leve, uma sociedade mas sem os ritos frívolos da sociedade francesa. Só que a mãe dele vai receber uma herança, então eles retornam para Paris. Mas a Paul Gang ele vai ser uma pessoa com um espírito muito contrito, um espírito muito solitário. E por causa disso, ele vai embarcar aos 17 anos no navio, vai passar 3 anos no alto mar. Do navio, ele vai para a Marinha, da Marinha ele sai, começa a trabalhar na Bolsa de Valores, indicado pela mãe. Mas nesse mesmo tempo, ele começa a pintar. Ele casa, começa a formar sua família. Mas nesse momento aqui, ele começa a se apaixonar pela pintura. Ele chega a ter aula com a impressionista Camille Pissarro, vai se habituar cada vez mais, vai começar a participar dos salões de Paris, de pintura. Só que ele tenta viver essas duas dualidades, a vida na Bolsa de Valores e a vida como artista. Essa casa de Arosa é uma casa a qual os artistas criavam suas pinturas. Ele vai expor os seus trabalhos nesse salão, ele tenta conciliar, mas em 1992 a gente vai ter uma quebra, vai ter um problema na bolsa, ele desiste de conciliar, ele continua sendo trabalhar só na Bolsa de Valores. Passa esse período de 1983, ele não consegue suportar, ficar longe, ele joga tudo para o alto, principalmente porque nesse período vai ter uma crise na Bolsa de Valores, e essa crise faz com que ele resolva abandonar tudo. E junto com a família, ele se muda para a Dinamarca, inspirado até mesmo para a própria esposa, porque ao sair da Bolsa de Valores, ele tenta ganhar vida como artista e não consegue. Ele passa por muitos momentos difíceis, ele vai e volta para Paris com o filho, mas não dá certo. Ele e a esposa se separam, então ele vai para o Panamá. No Panamá, ele tenta sobreviver, mas ele está acostumado com as vidas aqui com a vida da sociedade francesa, não se habitua. Ele vai para a ilha de Martinica, fica um período naquele momento, ele passa por várias situações difíceis, ele se apaixona por uma das índias do lugar, tenta viver ali, mas ele tinha uma saúde muito frágil, então ele não pode continuar muito tempo, então ele volta para Paris de novo, se encontra com Van Gogh e ambos criam uma colônia de arte e por um bom tempo os dois trabalham juntos, mas Van Gogh, num dos seus ataques de fúria, de loucura, o ameaça, então ele abandona, volta para Paris, de Paris ele vai para a Bretanha, mas ele continua ainda com a sua alma ainda perturbada e triste, muito solitária, ele não resiste, vai para uma colônia francesa no Tahiti. E no Tahiti ele utiliza o seu tempo para pintar, mas a sua inconformidade com a administração da ilha o leva a ter vários problemas. Ele começa então a não aceitar, continua doente, apesar de não aceitar os problemas na ilha, ele tenta continuar, dali ele vai para Mataica. E assim, ele vai tentando passar de um tempo para o outro na sua própria vida. Só que ele é uma pessoa com um espírito muito triste, com uma saúde muito abalada e vivendo na miséria, porque até então ele nunca conseguiu ganhar dinheiro suficiente como artista para se manter. E o fato de ele viver mudando de lugares e lugares fez com que ele ficasse mais e mais debilitado. Ele ganha uma herança de um tio, ele volta para Paris,
tem uma certa popularidade, ele começa a ser reconhecido, mais ainda como artista, mas as suas pinturas não agradam a grande academia. Então ele vai sofrer uma certa rejeição do meio acadêmico. Ele volta de novo para o Tahiti ainda, mas ainda com dentro de si uma insatisfação. Essa insatisfação faz com que ele entre em confronto com o governo local e com o governo francês e também com a Igreja Católica. E ele começa a escrever vários artigos para um jornal confrontando aquilo que ele achava que estava errado ali no Tahiti. Isso faz com que ele seja condenado em janeiro de 1903, mas ele não chega nem a pegar essa pena porque ele vai morrer logo depois, em 1903, de uma das suas doenças que ele tinha. As suas obras são sobre a natureza, muito decorativa e sugestiva. Ele gosta muito de pintar paisagem morta também. Formas dimensionais, sintética, estática. Ela não está preocupada em mostrar movimento, é como se fosse uma foto. Tirou e registrou. As cores têm de ser planas e puras sobre a superfície. Cores intensas, como vermelho, amarelo, verde e violeta. A maioria das cores dele, se você perceber, elas são muito fortes. Ele faz os usos de cores para sobressair, para chamar a atenção. É por isso que ele é muito contrariado nesse momento na França, porque nesse momento que está passando a sociedade, isso chama atenção, e a gente está vivendo ali aquele surrealismo, está entrando no pós-impressionismo, e o mundo está passando por um período difícil, então isso ele quer expor essas cores mais fortes, e ele não é aceito por causa disso. A simplicidade da vida do campo, ele retratou muito por onde ele passou, em todos os lugares para qual ele passou, que de viagens pelo mundo, ele retratava sempre a simplicidade no campo. Agora a gente vai fazer os exercícios na página 85, 86, 87, 88, 89 e 90. Eu vou fazer junto com vocês. Tudo bem? Oi, pessoal. Então, eu já expliquei a primeira página do exercício. A segunda página, que é a 86, está perguntando assim: o que você vê nessa pintura? Descreva os seus elementos formais. O que são os elementos formais? São aquilo que são técnicas artísticas. Então tá, a primeira, que é a paisagem com pavão, ela está cores fortes, com vários detalhes, sem delimitação na imagem. Significa que ele não precisou delimitar a sua imagem. O Cristo amarelo, a gente vai ter principalmente a cor amarela, que é uma das características de Gauguin, que é a cor forte, é o vermelho e o amarelo. Ele usa muito essas cores. Ele está representando, está bidimensional. Você pode enxergar o primeiro quadro, o Cristo, as senhoras aos seus pés, e atrás dele as montanhas. Você consegue enxergar o céu, ele faz separação de planos. Então, bidimensional, são uns poucos elementos formais. Na página 87, em sua opinião, qual é a relação entre a imagem e o título do quadro? Eu acho que tudo. Apesar de que na primeira, na paisagem com pavão, ela está sendo literal. Qual é a relação entre a imagem e o título? Ela está sendo realmente literal. Ela não está tendo nenhum simbolismo, nenhum pensamento por trás. Ela está sendo realmente literal. E se você fosse a sua própria criação criativa, qual tema abordaria? Por quê? Isso aqui é pessoal, você vai pensar em você. Como seria o quadro de você? Dentro da sua identidade como pessoa, como ser humano, com histórico de vida, com a influência da sua família, a influência dos seus amigos, a influência daquilo que você vê, que você escuta. Qual seria a sua própria imaginação? Como você seria? Então aí vocês vão colocar, isso é pessoal. Não precisa fazer quadro, porque eu já passei esse trabalho, que é o trabalho bimestral, que ele vai ficar vendo como teste, que vocês têm que fazer o Cristo amarelo.
Observe e responda. Que impressão você teve ao abordar as obras das mulheres de Tahiti na praia de Guangdong? Por quê? Isso aí também é pessoal, assim, quando você olha para essa imagem, o que você está percebendo nela? O que ela mostra para você? Uma das primeiras características é que são mulheres, ele está retratando as mulheres do Tahiti, como elas são, ele retrata a praia, ele está retratando aqui a realidade das mulheres do Tahiti. 2. O traço utilizado pelo artista com o tempo, que tipo de relação, por quê? O traço dele é uma relação simbólica em sua pintura, passou a expressar um objeto interno imaginado rumo à abstratação. Se você perceber, por mais que ele tenha um detalhe das pessoas, ele também não deixa de ser o abstrato. Porque Gang, ele, como foi falado, ele tinha uma certa... Ele ficou encantado pelas mulheres do Tahiti. Então, ele vai expressar muita das suas artes sobre isso. Na página 88. Em sua opinião, qual foi a intenção do artista retratar a obra? Ele retratou o que ele viveu. Gogoni, ele retrata muito aquilo da realidade que está vivendo sobre a vida dele. Aqui está pedindo para você fazer no 4, para você fazer uma releitura. Então, você vai olhar Mulheres da Praia, fazer uma releitura desse quadro, releitura da sua maneira. Você não precisa necessariamente desenhar igual. Uma releitura é você ver aquele quadro de outra maneira, entendeu? Na 89, explique como é feita a ligação entre a concepção da estética contemplada na expressão arte pela arte e a obra de Paul Gauguin. Foi aquilo que eu falei lá desde o início, que deixa eu falar com ninguém, né? Que Guangdong, ele é considerado essa arte pela arte porque ele não estava preocupado em fazer um quadro perfeito. Guangdong não estava preocupado em fazer uma obra perfeita, ele estava mais preocupado em falar sobre a realidade, ele queria mostrar a realidade do que estava acontecendo. Ele queria mostrar a realidade do que ele via. Então ele pega a arte para esboçar como ele via o mundo, como a sua imaginação via o mundo que estava à sua volta. Na página número 2, também é prática, a gente não vai precisar fazer ela agora. E na página 90, sim, vocês vão fazer uma pequena pesquisa sobre o Museu da Arte de São Paulo, do Brasil. Não é muita coisa não, é só você anotar quais são as exposições que tem lá, quais são os tipos de trabalho apresentado lá. É uma coisa pequena, tá bom? Então, bom, pessoal, essa aí foi a nossa aula de hoje de arte. Até a próxima semana. Beijos, tchau!